Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro do André, como é que é o nome dele mesmo, Carlos? O nome do autor? André Pereira. Como é que é? André Pereira, né? André Pereira. André Andrade Pereira. Isso. Trouxe o livro aqui, está aqui comigo. É o livro Espiritismo e Religiões. Você está acompanhando com a gente, sabe do que a gente está falando. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre o capítulo 10. Para isso, nós temos conosco o nosso companheiro do Sejus, que é professor, ele que está na cidade de Guarulhos. Ainda está em Guarulhos, né, Carlos? Ainda moro por aqui. É professor em Guarulhos, que é o nosso companheiro Carlos Simões. Então, Carlos, explica para a gente aí, já dando o seu boa noite, iniciando a conversa, explica aí, dá o nome do capítulo e pode começar a sua exposição. Bom, Carlos, primeiramente é um prazer, uma alegria sempre renovada poder interagir com todos do Sejus, quanto aqueles que vêm, né, se interessar pela conversa que o Sejus abre via internet. Eu, antes de qualquer coisa, eu gostaria de registrar aqui o meu agradecimento à Regina Celi Rocha, nossa companheira do Sejus. Ela que me deu acesso ao texto do André Andrade Pereira, tudo bem? Então, agradeço aqui já ao vivo, poder dizer à Regina que ela foi fundamental para que eu pudesse acessar o texto. Regina é uma companheira E nossa de Campinas. isso, a Regina, ela foi fundamental e me tornou possível acessar o texto do André. Agora, a ideia de se pensar uma revisão da tradição cristã, né, consoante a leitura que o André tem feito, né, no seu livro, é uma proposta que a gente precisa considerar e trabalhar com muita acuidade, com muita atenção, no sentido de perceber a que se presta, né, a partir de 1857, o movimento iniciado sobre a figura, né, em relação à figura fundamental de Kardec. Então, a gente precisa dar conta disso. E o André, ele tem dito no texto que o espiritismo ele se insere nessa tradição cristã como trazendo consigo elementos de continuidade, né? O que quer dizer isso? Que o espiritismo ele traz uma espécie de linha, né, de continuidade com uma tradição do cristianismo, e esse movimento de revisão mesmo desse cristianismo tem as suas bases também, em muitos sentidos, semelhantes ou assemelhadas àquele processo proposto lá no século XV e XVI, que foi a reforma protestante, tudo bem, não? Então, as reformas dadas, sobretudo a partir do Lutero, né, 31 de outubro de 1507, nas 95 teses do Lutero lá em Wittenberg, o que se tem é uma proposta de ruptura ou de radicalidade em relação ao processo católico que ali dominava, né? Portanto, Lutero e todos aqueles que vêm depois, né, Melanchthon, Calvino, e que dão sentido a posturas de questionamento em relação ao dado consolidado pela tradição medieval católica, né? Então, o que se tem ali? O que se tem ali desde Lutero, né, uma posição de questionamento em relação aos vários procedimentos estabelecidos pelo catolicismo e, a partir de então, um processo de absorção da herança propriamente cristã numa chave de filtros, de questionamentos e de uma espécie de cisão em relação aos valores propostos, inclusive em relação ao mesmo catolicismo, a venda das indulgências, a ideia do librorum scriptorum, né, sola fide, sola scriptura, e a ideia do caso que vai ser a resposta do catolicismo através, né, da Contra-Reforma, né, o Index Librorum Prohibitorum, e, lógico, Lutero vai entrar nessa lista encabeçando. Agora, é fundamental a gente entender
que essa linha de continuidade dada, né, a partir do Lutero, em cisão ou cisma com esse catolicismo, se propõe a um tipo de relação com o texto de Jesus, né, sem mais aquelas hierarquias ou sem mais aqueles dogmatismos propostos pelo catolicismo. É óbvio que também vamos encontrar outros sentidos também discutíveis, advindos desse processo reformista, tá? Mas é importante entender que o espiritismo tende a fazer algo não idêntico, mas semelhante. Ou seja, o espiritismo tende a questionar o que está dado nessa mesma tradição, tudo bem? E na leitura ou no modo como se lê, né, esse passado do cristianismo. Agora, eu acho importante, nesse sentido, marcar a posição de Kardec em relação a essa tradição dita cristã, naquilo que a gente encontra, por exemplo, lá na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec faz questão de dizer o seguinte, né? Que os evangelhos podem ser divididos em algumas partes, né? Em algumas partes que ele vai dizer os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas. E, por último, o ensino moral, né? Então, o que as 4 primeiras, diz-nos Kardec, têm sido objeto de controvérsias. E a última, ou seja, o ensino moral, conservou-se, no entanto, constantemente inatacável. Então, o que se tem? O Espiritismo dialoga com a tradição cristã, mas, sobretudo, ocupado com os seus aspectos fundamentalmente morais. Tudo bem? Não vai se ocupar com os atos comuns da vida do Cristo, com os milagres, com as predições, com as palavras tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas. Não, o Espiritismo põe tudo isso de lado e o Espiritismo vai se ocupar fundamentalmente da moral que o Kardec vai chamar de moral universal. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos Kardec, os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal. Tudo bem? Então, o Espiritismo vai reler, né, a tradição dada pelo cristianismo, mas não vai se ocupar de questiúnculas da teologia, ou propriamente questiúnculas teológicas. O que interessa é a síntese moral de sentido universalizante, né? O Espiritismo ele se ocupa de uma moral universal. Assim sendo, a releitura do passado e a busca por um retorno mais autêntico das origens é uma base de reflexão moral no sentido de produzir uma condução comportamental que seja consentânea com a moral estabelecida autenticamente por Jesus. Tudo bem? Não. É uma pretensão? É a pretensão de se dar conta de compreensão daquilo que Jesus representou à sua época e dali retirar os sentidos universais, a moral universal, que valide o nosso modo de ser, tudo bem? Que valide o nosso modo de interagir na experiência do mundo. Então, é fundamental, né, que venhamos a entender que o Espiritismo se constitui de uma racionalidade, e essa racionalidade sempre vislumbrada pelo um prisma de profunda coerência, né? Você pega lá no item 230 de O Livro dos Médiuns, desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, o nosso horizonte de reflexão, inclusive moral, filosófica, né, ela está, sobretudo, assentada sob os prismas da razão e da lógica. Então, nós não temos aqui um papel de interagir com as questões
teológicas propriamente, mas nos ocupamos do Evangelho de Jesus por aquilo que se tem, né, ou que se constitui de uma moral universalizante. Então, aquela questão do amai-vos uns aos outros, né, de fazer a outrem o que gostaríamos que outrem nos fizesse, esses sentidos tendem a consolidar muito mais uma religiosidade, né, retirada dessas lições inovidáveis de Jesus, do que propriamente a instituição de uma nova religião. O Espiritismo vai dizer, nós, enquanto filosofia, né, espiritualista, né, nós, enquanto filosofia espiritualista, respeitamos, né, a adesão e a existência desse pluralismo religioso que está dado aí no mundo. Ou seja, todas elas são respeitáveis, dignas do nosso apreço e consideração. Mas o Espiritismo não se pretende na formulação de uma nova teologia, porquanto, no sentido de uma lógica dominante teológica, né, a teologia tende a se valer assimetricamente, uma hierarquia, um sacerdócio organizado, a formulação de ritos visíveis, a submissão a dogmas, constituintes que o Espiritismo respeita nos seus variados contextos religiosos, mas que não adere a isso. Tudo bem? Então, é importante que, dito lá bem pelo André, nós entendamos que a filiação do Espiritismo em relação a uma linha de continuidade com o cristianismo se circunscreve tão somente à sua reflexão moral e uma moral que se pretenda o mais possível universal. São palavras de Kardec. Assim sendo, o Espiritismo não tem nenhum horizonte de institucionalidade, de apreço a dogmas, de hierarquias, de ritos visíveis, consoante, né, enxergamos nas variadas tradições religiosas. Assim sendo, parece-nos que o Espiritismo se ocupa de um sentido imanente da moral, ou um sentido da moral que funciona de dentro para fora. Tudo bem? Não? Então, é uma moral em que os valores são dados consoante a coerência de um ensinamento alcança lugar, né, de exequibilidade na nossa compreensão do que fazer e por que fazer e como fazer. Assim sendo, nós espíritas, nós validamos Jesus enquanto exemplo de comportamento. Tudo bem? Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, né, o guia mais perfeito que Deus nos oferece enquanto, né, norte comportamental, nós o tomamos como um legado ético, né, como um reflexo ético que nos serve substancialmente para a nossa transformação cotidiana e para os nossos vislumbres, né, na direção e consecução da nossa mudança mais profunda, quanto à mudança da esfera circundante. Ou seja, nós estamos aqui interagindo com a experiência do mundo, mas não somos do mundo. Temos uma destinação para além deste mundo. Jesus havia dito, meu reino não é deste mundo. Mas é importante destacar que Jesus, ainda assim, não deixou de interagir com as questões mais superlativas da sua própria época. Ele nasce judeu, vive como judeu, morre como judeu, mas não deixa de questionar os valores que estavam dados pela teologia de então. Então, ele foi um espírito fundamentalmente questionador daquilo que havia sido estabelecido. E, por esse motivo, aliás, foi perseguido e crucificado. Então, é importante nós entendermos que seguir o comportamento de Jesus é adotarmos também essa profunda postura, né, de interação no mundo com o propósito de modificar os países deste mesmo mundo. Então, é fundamental que venhamos a percebermos, né, o tempo todo, ou o mais possível, que a nossa proposta, enquanto espíritas, é o procedimento ativo de engajamento em relação às demandas do nosso próprio tempo. Jesus se engajou na direção de todos os fracos, de todos os desvalidos, marginalizados, perseguidos, vilipendiados da sua época.
E ele estava ao lado destes, fundamentalmente, né? Ele disse que veio, né? O médico vem para os doentes. Então ele veio para exatamente atender, né? Essa parcela considerável de seres que padeciam, né? De maneira muito acentuada as distorções da sua própria época, do seu próprio tempo. Então ele veio atender aos mais necessitados. E o propósito nosso enquanto espíritas não é outro, que não este mesmo também. Ou seja, nós estamos aqui ocupados em atender ao mundo injusto na direção de modificar os seus quadros. Ou seja, eu me lembro muito do terceiro discurso de Allan Kardec aos espíritas de Lyon e Bordeaux, que consta lá no livro A Viagem Espírita, de 1862. E lá o Kardec diz, né, no discurso, que o forte protegerá o fraco ao invés de explorá-lo. Então, essa fala de Jesus é tomar um lado. E qual é o lado? É o lado de uma sociedade mais justa. Então, fundamentalmente, esse processo de alteração dos quadros de um mundo ainda, né, injusto, egocêntrico, orgulhoso, narcisista, é uma demanda que Jesus propôs aos seus, né, naquele contexto, quanto continua a ser uma demanda nossa em face da nossa experiência de mundo. E que para Kardec, no século XIX, não era diferente. Você vai encontrar um quadro de muito ajustamento dos princípios espíritas naquele contexto em que o socialismo utópico estava também, né, produzindo a sua interlocução crítica. Pega lá Fourier, Saint-Simon, Robert Owen, né, que foram pensamentos notáveis no sentido de projetar a experiência de um outro mundo que não aquele, ou seja, projetar uma esperança de um mundo que fosse diverso. E o Kardec estava localizado neste ambiente intelectual, nesse contexto de consideração, né, destas ideias que estavam em voga naquele século XIX. Agora, é óbvio também que o André ele faz um levantamento interessante, que é o de se pensar, né, o quanto Kardec está em veta na influência do Pestalozzi, né, o Pestalozzi que lhe serviu de mestre, inclusive na ideia de se pensar a educação como um projeto de emancipação dos seres. E, nesse sentido, a proposta da educação emancipadora, em que a autonomia, né, em que a liberdade fossem horizontes que o ser a pouco e pouco vai conquistando e vai disseminando, numa leitura que o André, eu concordo com ele, é uma leitura até mesmo otimista naquele contexto. Ou seja, eu acho que era difícil você, né, sendo um tributário, um herdeiro do iluminismo, naquele contexto do século XIX, passar incólume àquele otimismo. Eu acho que a gente muitas vezes quer criticar, e Kardec foi muito otimista, ele acreditava que as coisas fossem se dar com uma celeridade que em verdade não ocorreu. E é verdade, eu acho que todo aquele que se vê imbuído de posturas revolucionárias, você se vê como que mobilizado por algum otimismo. E o Kardec, né, naquele contexto, talvez fosse reflexo desse próprio ambiente intelectual. Então, é fundamental se entender isso. A finalidade do espiritismo é de se operar nas mentes, nas consciências, uma educação do ser. O André nos fala de educar os sentimentos, né? Tornando-nos fraternos, vencendo o egoísmo e o orgulho e implantando o ideal de amor. Eu acho muito, muito belo, mas eu acho que dá para se pensar mais. Não dá para se pensar que o espiritismo seja um ideal de educação somente dos sentimentos. O espiritismo faz, sobremaneira, um apelo para que venhamos a compreender e inteligir a própria experiência. Então, não é só a questão amorosa, é a consciência do que se passa em torno. Então, se você olhar bem lá em Kardec, não é só o amai-vos, é fundamental o instruí-vos, tudo bem? Ou seja, a questão afetiva é vinculadíssima ao sentido racional e coerente que logica e que legitima os nossos comportamentos. O nosso afeto, né, vinculado ao plano intelectivo.
Tudo bem? Então, essa é uma questão que eu considero importante. Não é só a questão afetiva, que, aliás, é fundamental, mas é a questão vinculada, né, à consciência racional. Ou seja, eu ajo dessa maneira não por um impulso, né, irrefletido. Eu ajo dessa maneira porquanto a razão e a lógica me atestam procedimentos que dão base e sustentação a esse comportamento. Então, é fundamental que venhamos a entender, né, que em Kardec, né, consoante as lições dadas pelos espíritos superiores, é a ideia do afeto, o amai-vos, mas é a ideia da consciência racional pelo instruí-vos. Isso para nós outros é importante. E diz-nos, né, os Espíritos dizem a Allan Kardec, lá na questão 913 de O Livro dos Espíritos, quem quiser, né, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, o Espiritismo vem explicar esses processos, para que o sentimento de justiça, de amor e de caridade, que, aliás, é a lei moral que dá sustentação às demais leis morais, o Livro dos Espíritos, essa ideia está muito bem assentada, para que alcancemos um mundo diferente, o plano da consciência e da afeição em relação ao que está dado no mundo seja o nosso modo qualificado de interagir, né? Então, é fundamental que venhamos a desempenhar, né, todos nós, esse procedimento. E aí o papel fundamental da educação. A educação é um modo de emancipação do ser, né, para que ele possa bem se conduzir, né, na existência. Ex ducare é o bem se conduzir na direção de um mundo exterior, né, em direção ao mundo social. Então, na questão 914 de O Livro dos Espíritos, está dito lá, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação, dizem os espíritos. Então, é fundamental que venhamos a entender que a nossa educação vai produzir em nós uma consciência, a consciência vai desabrochar o afeto, a nossa interação vai produzir uma mudança do quadro existencial no mundo social a que somos convidados a labutar, a interagir. E, portanto, aqui teríamos um papel fundamental e latente de consciência, né, pelo conhecimento. Jesus havia nos dito, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas ele diz o mundo do afeto, mas ele também fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então ele fala também do afeto quanto do conhecereis, do conhecimento. Isso nos dá o sentido de o ser habilitar-se, se autoconstruir, né, no sentido de emancipar da sua própria ignorância e alcançar um horizonte de compreensão dos seus processos interiores quanto entendimento, né, dos processos operados no mundo e que reclamam a nossa intervenção, o nosso concurso. Assim sendo, é fundamental que a gente entenda que Kardec, sobremaneira, ele se vê, né, diante da experiência do mundo, mas sob o prisma de tornar acessível ao nosso entendimento o porquê de se comportar desta e não de outra maneira. Então, a nossa adesão a um comportamento ele não é uma adesão irrefletida, é uma adesão consciente, que se valida, né, pela consciência de um modo de ser, né? Então, é importantíssimo que venhamos a perceber que a ruptura que o Espiritismo faz em relação ao entendimento das religiões estabelecidas é uma ruptura respeitosa, mas, ao mesmo tempo, marca a sua distância e a sua distinção. Ou seja, o Espiritismo não é uma teologia que vai disputar narrativas com outras teologias. O Espiritismo é uma racionalidade que procura a adesão de uma consciência que, pela educação, se emancipa nas vias de horizontes mais
mais libertos, em que o sentido da liberdade, da autonomia do ser, sejam os horizontes pretendidos por todos aqueles que se dedicam ao espiritismo. Então é fundamental que venhamos a entender que o espiritismo não tem nada enquanto disputa em relação aos discursos clericais. O espiritismo não é uma religião a mais. Não se pretende enquanto tal. Mas se ocupa de uma religiosidade que afirme o sujeito na emancipação de si, porquanto lhe dá horizontes tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. É fundamental que a gente entenda que o espiritismo ele enxerga os textos da tradição religiosa como textos por onde a gente retira reflexões que nos sejam pertinentes, como, né, prismas plausíveis para a nossa afirmação comportamental, né? Mas o espiritismo ele busca iluminar essas lições preciosas de outrora pelo contributo decisivo e inestimável da razão. Então o espiritismo ele não se circunscreve a uma tradição religiosa X ou Y, aliás se abre, né, as variadas possibilidades de religiosidade, mas é fundamental entender que o espiritismo ele tende a se marcar, né, fundamentalmente como um prisma que enxerga valor e validade, né, em variadas outras tradições, inclusive para além do contexto do horizonte judaico-cristão. Porque todas as variadas lições, inclusive religiosas, encerram germes de grandes verdades, dizem lá os espíritos Allan Kardec. Então é fundamental que a gente entenda que o espiritismo não tem nenhum prisma de validação dogmática ou discurso proselitista, sectário, exclusivista. Todos os grandes nomes que passaram, né, pela história da humanidade nos legaram lições de fundamental apreço, né? E o que a mediunidade faz? A mediunidade tende a trazer a contribuição a essas narrativas religiosas. O que essas narrativas religiosas dizem, né, consoante alguns dos seus fenômenos, o espiritismo vem e esclarece. E ao esclarecer, a mediunidade como que dá exequibilidade àquilo que até então só se aderia por fé, por confiança. Então torna mais plausível, né, exequibiliza esses discursos religiosos. Portanto, a ideia do espiritismo é de oferecer contribuição e não concorrência, não competir, né, com essas variadas estruturas narrativas de religiosidade. O espiritismo se apega a uma religião, a uma religiosidade interior, que os espíritos chamam de religião natural, mas se beneficia das lições várias dessas outras tradições. Como nos diz lá o Herculano Pires, o espiritismo respeita as escrituras e nelas se apoia para confirmar a sua própria legitimidade, mas a elas não se escraviza. Tudo bem? A elas não se escraviza. Portanto, o espiritismo se presta a reelaborá-las em uma nova expressão de espiritualidade. Eu acho que o Herculano está certo. A ideia é não se circunscrever a um ditado religioso, mas de retirar, né, dos exemplos de Jesus essa moral universal que nos sirva a todos de base, né, para que venhamos a dar, né, uma legitimação ética para o nosso modo de ser. Agora, é importante entender que, sendo o espiritismo avesso a dogmas, a hierarquias, a sacerdócios, né, o espiritismo ele não tem essa legitimação porquanto não faz uso dessas estruturas. Então, essa institucionalização da via religiosa passa de largo do espiritismo. Até o mesmo Kardec, a gente sabe que Kardec mesmo questionou junto aos espíritos: e se eu falir, se eu não desejar abraçar esse compromisso que vocês me propõem? E os espíritos respondem: outro te substituirá. Então, ou seja, Kardec não era imprescindível. Então, nem a hierarquia, nós nem nos submetemos à figura de Kardec. Kardec nos dá lições preciosas pela coerência, pelo espírito realmente desenvolto, né, intelecto, moralmente, que ele espelhava.
Mas, caso ele não se ocupasse daquilo, poderia ser feito por outro. Mas, felizmente, ele soube dar direção e vez e voz a essas lições preciosas dadas lá, né, desde o Livro dos Espíritos. Então, é fundamental que Kardec, à época, se colocasse na postura de um questionador, né? Então, ele vai propor questionamentos fundamentais aos espíritos. Os espíritos nos oferecem reflexões questionadoras em relação à experiência do ser no mundo. Enquanto espíritos encarnados, estamos colocados, né, sob esse prisma. E o Espiritismo diz-nos lá na citação que o André faz de Obras Póstumas, essa citação eu acho importante porque diz assim: o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra, reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Isso aqui é a questão 614 de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque as leis divinas, diz-nos a questão 614 de O Livro dos Espíritos, as leis divinas a gente tem de pensar que é a lei de Deus, né? A lei de Deus sendo uma lei divina, e a lei divina é a lei natural. Está dito lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. E é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa tarefa? Ajustar as legislações ainda precárias, limitadas dos humanos, às leis naturais, às leis divinas. Tudo bem? No dia que nós fizermos esse ajuste das leis naturais em relação às leis divinas, tudo se dá por uma necessidade sem o fenômeno, né, oscilante das contingências e misérias humanas. Então, esse é o nosso compromisso. Em lermos o livro da natureza, enxergarmos como estão dadas as leis no mundo natural e tentarmos fazer com que a experiência dos homens entre em harmonia com as leis naturais. O dia que alcançarmos esse horizonte, né, os vários sentidos dessa religiosidade natural vão ser firmados espontaneamente, sem a necessidade de nenhuma hierarquia que nos venha ditar normas, que nos venha reduzir a condição de subservientes, tudo bem? Porquanto nos libera das amarras da inferioridade de qualquer prisma. E é nesse sentido que essa religião natural, como está dito lá em Obras Póstumas, tende a validar a nossa compreensão afetiva quanto intelectual daquilo que nos compete fazer valer. E aí, nesse sentido, o Espiritismo tende a oferecer um antídoto, e o antídoto eu acho muito poderoso, e o Kardec diz isso, ao ateísmo e ao materialismo. Né? Extinguir-se-á para sempre o materialismo e o ateísmo, diz-nos Kardec. Por quê? Se eu enxergo a lei da natureza em consonância com as leis divinas, e nós outros, enquanto humanos, ajustados a essas leis, né, nós vamos participar da harmonia do universo. E assim sendo, né, a perspectiva ela se dilata, ela se amplia. É importante entender que o Espiritismo ele é avesso à hipótese materialista, tudo bem? Mas não é avesso à matéria. Se você pegar a questão 27 do Livro dos Espíritos, os 3 elementos constitutivos do universo, Deus, Espírito e matéria, o Espiritismo reconhece o papel da matéria. O que o Espiritismo é contrário é o reducionismo de uma leitura materialista. Portanto, nós vamos nos apoiar e beber em fontes até de leituras materialistas que possam oferecer reflexões substanciais. Eu aprendi muito com ateus na universidade. Eles me ofereceram vislumbres de percepção e de compreensão do mundo que eu nem sequer suspeitava. Então, eu posso aprender com todos, com religiosos, com não religiosos, todos tendem a oferecer contribuições inestimáveis. Então, o Espiritismo não é contra quem seja materialista. O Espiritismo se coloca quem se circunscreve tão somente a esse tipo de leitura. Então, o Espiritismo tem o seu horizonte material, lê a experiência do mundo corpóreo, lê e produz uma leitura muito substancial a respeito disso, mas amplia, tudo bem, os horizontes para além da matéria. Então, esse para além quer dizer que a matéria está também
inscrita em nossas considerações, em nosso horizonte de reflexão. E é por isso que tenhamos de entender que a base do Espiritismo ela se consolida nesse tipo de releitura do mundo. A gente está relendo a experiência do mundo material, abrindo nuances de reflexão importante para os prismas espirituais e está bebendo em variadas fontes, sem qualquer preconceito, no sentido de se valer, aprender com todas elas. Então, com todas as tradições religiosas, nós vamos retirar lições de moral universal. Das várias consolidações dadas pela ciência, em viés inclusive materialista, a gente pode retirar lições também importantes para a percepção do ser humano em relação a si, quanto em relação ao mundo circundante. Então, a gente está bebendo em todas as fontes. O Espiritismo não é exclusivista, ele é inclusivista. Ele quer aprender com tudo e com todos. Tudo bem? Então, esse pluralismo que nos é fundamental e importante para que venhamos a perceber que Kardec tem um papel, né, de grande coerência, de grande envergadura nesse processo todo. Eu acho que essas páginas do André traz-nos reflexões preciosas mesmo no sentido de fazer-nos repensar esses vários sentidos, né? E aí a gente possa entender, né, a missão de Kardec em relação a esse contexto que ele tinha em face, a esse horizonte que ele tinha diante dos olhos, ao mundo presente com o qual ele interagia. E aí a gente vai entender o que é a missão. Quando a gente fala missão, a gente tende, por religiosismo, a entender um missionário. Missão é toda tarefa que o ser humano se incumbe no sentido de fazer-se valer e interagir no mundo. Todos nós aqui temos missões. Bem? Então, a missão de Kardec, como está dada lá, né, nos livros dados da codificação, é esse horizonte racional, intelectivo, afetivo, em que se retira prismas de uma moral universal, né, de uma moral que se pretenda exequível, constitutiva do ser em qualquer tempo e lugar. Então, é fundamental que venhamos a perceber que o Espiritismo ele não é exclusivista, tudo bem? Ele é fundamentalmente inclusivista. Ele pensa-se a si mesmo, né, enquanto experiência histórica, está dado lá no século XIX, é um discurso datado, a gente tem esse vislumbre, mas ele opera por aberturas e não por fechamentos. Então, a gente pode entender o otimismo de Kardec, mas também a gente tem que pensar que o Espiritismo tem 164 anos. Tem gente, eu vejo muito espírita, né, com aquela urgência de dizer, Kardec errou, ele foi otimista demais. Naquele contexto, era natural que o fosse. Mas calma, o discurso ainda não se fechou. 164 anos ainda é pouca coisa em relação a vislumbres que se pretendem mais abertos. Então, a gente tem de pensar que é um processo do qual também participamos aqui agora, né, no sentido desse vislumbre. Então, eu vejo muito isso, Carlos. Eu vejo muitos fiscais de Kardec, no sentido de produzir uma exigência que o tempo ainda não amadureceu. A gente está pensando num fruto que ainda está muito incipiente, muito verde. E tem muitos precipitados, inclusive em nosso meio, né, que querem de Kardec tudo já pronto e já estabelecido de uma maneira infalível. Ou seja, o sujeito critica a hipótese do religiosismo de Kardec, da religiosidade de Kardec, numa postura de religiosismo de si. A gente espera, percebe? A gente cria uma espécie de relação, né, um pouco empedernida, né, e intransigente. Eu acho que isso é meio complicado. Espera um pouco, o fruto ainda está, sabe, está despontando. 164 anos é um espaço ainda muito pequeno de tempo para se exigir, sabe, uma colheita, né, satisfatória. E se a ideia é se pensar uma moral universal, isso aqui vai se abrir ainda muito mais adiante, de uma maneira ainda mais auspiciosa. Então, a gente tem que ter muita paciência, como diz o Lenin, sabe? Ter muita paciência,
paciência no sentido de contribuir, mas aguardar. Vamos esperar. Porque uma verdade ela não vai se transformar em mentira em função do voluntarismo, né? Ou do arbítrio de seres humanos falíveis, quanto todos nós. Mas, ao mesmo tempo, se ela tiver, né, um horizonte de segurança, se ela não tiver inconsistências teóricas ou incoerências inviabilizadoras, ela tende a produzir aberturas muito, muito pertinentes, muito produtivas. Então é isso. Eu acho que a gente às vezes precisamos colocar Kardec sobre questão sempre. Ele, aliás, propôs que devemos fazer isso, né? Rejeitarmos qualquer prisma de enviesamento ou de mentira. Mas a gente precisa dar tempo ao tempo. A gente não pode ser tão atropelado assim, tão, sabe, afoito em relação a um fruto que só está começando. Eu acho que seja isso. Então, eu fico feliz. Eu acho que o texto do André produz-nos uma provocação de abertura. Eu acho que tem muito mais coisa para ser dita, mas esse diálogo que ele propõe com Kardec é um diálogo produtivo. Eu acho que válido e que precisa ser considerado por todos nós. Muito bem. Você falou bem, Carlos. Tem muita coisa ainda para ser refletida, né? A nossa ideia exatamente é essa, né? Não é a gente acabar nada, mas é deixar fazer as reflexões aqui necessárias para que o grupo continue estudando, quem está conosco continue estudando, refletindo, pensando, essas coisas todas que a gente propõe para que nós estudemos. Nós passamos bastante do nosso tempo. Eu não falei nada, Carlos, porque estava bom o papo, estava bom a sua exposição. Acho que me perdoe, eu sou é hora que totalmente. vale a pena a gente deixar correr. Né? Eu estou numa idade de incontinência verbal. Então eu falo muito, feliz ou infelizmente, não sei. Mas está bom demais. A gente propôs um pouco menor porque facilita para as pessoas, mas eu tenho certeza que as pessoas gostaram bastante do conteúdo da sua fala de hoje. É uma alegria sempre ter você conosco, viu, Carlos? Quero agradecer você mais uma vez, pela sua contribuição ao Sejus. Você é um membro muito importante do nosso coletivo. Eu quero agradecer você também que nos acompanhou até agora. Quero dizer para você curtir e compartilhar, né, esse vídeo, que é muito importante para nós, que a gente possa avançar mais nas redes sociais. Tá bom? Carlos, um abraço a você. Fique com Deus. Carlos, obrigado. Um abraço a todos do Sejus. Eu peço perdão a todos do Sejus. Eu tenho interagido muito pouco ultimamente. Como professor, né, em pandemia, eu tenho dado muita aula online, então não tenho tido tempo para me dedicar a interagir com os colegas. Mas eu estou sempre atento ao que se passa lá no grupo e só peço perdão pela minha ausência mesmo, mas não é por vontade. Cada um cumpre um papel, né? E às vezes as pessoas não têm tanto tempo de estar debatendo como outros companheiros que têm mais tempo no grupo. Eu também tenho debatido pouco, tá? Exatamente também por falta de tempo, de estar constantemente, mas eu procuro sempre entrar, observar, dar orientada, discuto com a Carla algumas coisas e a gente vai orientando, mas cada um tem uma importância nesse grupo, né? E você certamente é um deles, você contribui bastante com essas exposições suas, com as reflexões sempre muito felizes que você traz para nós, tá bom? Obrigado. Um abraço a você, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem com o nosso próximo capítulo do livro. Tchau. Saúde. Bom, Carlos, paramos. Obrigado, Carlos, de novo. Paramos. Eu acho que... o que eu fiz aqui? Eu parei, né? Foi tudo bem, né? Acho que valeu, né? Desculpa, eu sempre falo demais. Você não Não, vai me falar. mas eu deixei correr porque estava bom. Tá certo? Então, tá bom. Nós passamos um pouco de meia hora. Um pouco mais de meia hora. Mas está ótimo. Tá bom? Fechou. Fica com Deus aí. Você também se cuida aí, viu? Eu estou me cuidando. Tô Fechou. aqui fechadinho. Fechou. Cabelo. Um abraço. Eu também tô todo cabeludo aqui do lado.
Falou, irmão. Um abraço. Tchau. Abraço, companheiro. Obrigado. Com Deus. Até. Tchau. Até.